Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, que nos diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, quando Paulo inicia a sua carta na igreja dos Colossenses, ele faz, como em muitas outras cartas, uma referência que ele tem razões para orar e interceder em favor daquela igreja diante de Deus. E algo que nos chama a atenção nessa carta é a experiência que a igreja de Colossos tinha daquilo que é chamado de as virtudes teologais, quer dizer, aquelas virtudes que nos aproximam de Deus, aquelas virtudes que fazem com que a esperança, aliás, que a vida com Deus seja algo repleta de alegria, de virtude. No caso, são a fé, a esperança e o amor. Essas são três virtudes resultantes do nosso relacionamento com Deus. Aquilo que há de mais importante na vida cristã, aquilo que há de prevalecer mesmo após a nossa plena redenção na volta do Senhor. Esta é a razão, então, porque Paulo glorifica a Deus por essa igreja. Porque era uma igreja que vivia a fé em Deus, o amor aos irmãos e a esperança da certeza de sua salvação, dádiva e presente de Deus. No entanto, Paulo nos chama a uma compreensão muito necessária e que faz parte do seu evangelho, faz parte da sua pregação. Ao lado daquilo que cremos, existe aquilo que nós realizamos. Não o realizamos para um objetivo, como se o fizéssemos para alcançarmos algo, mas o fazemos por causa dos resultados daquela salvação que é dádiva e presente de Deus para nós, que é graça. Não conquistamos a nossa salvação, no entanto, ela nos é oferecida gratuitamente por Deus e a recebemos nessa gratuidade. O que nos é exigido é vivermos uma vida digna desta salvação. É uma vida digna daquilo que o Senhor propôs. Isto é, vivermos como Cristo viveu. E o apóstolo Paulo nos dá algumas ideias de como fazer isso, da mesma forma que apresentou aquela igreja no passado. E nesse trecho que nós lemos, nós encontramos aí 4 sugestões que devem ser vividas por nós, se quisermos viver e agradar ao Senhor, de forma digna da nossa vocação. A primeira delas é que nós frutifiquemos em nossas ações, ou seja, que os nossos atos aumentem, se desenvolvam, frutifiquem, os atos que glorifiquem a Deus, que exaltem o seu nome, que demonstrem de fato a vida nova que Ele nos dá, a vida transformada que Ele nos oferece. Não podemos dizer que somos cristãos apenas porque cremos, mas essa fé precisa ser operosa. É aquilo que o
Tiago vai dizer na sua carta que a fé sem obras é morta. E, por incrível que possa parecer, obra sem fé também é morta. Algo bem presente nas Escrituras é que essa relação é indissolúvel, não pode ser desfeita. Se eu creio em Jesus Cristo, as minhas obras refletem esta crença, essa fé. Se eu não creio em Jesus, essas obras manifestam apenas aquilo que eu sou. E sabemos que, à luz da palavra de Deus, nós em Cristo estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Portanto, há uma necessidade que a nossa fé transborde em atitudes que reflitam a bondade, o amor, a benevolência, a longanimidade, a paciência, tudo aquilo que é próprio do Senhor. Em segundo lugar, nós somos chamados a crescer no conhecimento de Deus. Esse conhecimento ele tem algumas dimensões. O primeiro dele é aquele conhecimento relacional. Precisamos nos relacionar com Deus a cada dia pela leitura da palavra e pela oração, pela busca de intimidade com Ele. Intimidade essa que vai nos ensinar a temê-lo, a respeitá-lo, a amá-lo cada vez mais. Essa relação é própria daqueles que querem viver para a glória de Deus. Não há uma vida cristã sem esse comprometimento com a palavra e com a oração. Porque é o comprometimento com o relacionamento com Deus, com esse conhecer a Deus. No entanto, nós também temos o conhecimento intelectual. Precisamos aprender cada vez mais acerca do Senhor, acerca das verdades que Ele nos revela na sua palavra. Termos a nossa fé radicada naquilo que é a base de todo o nosso conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus e a sua doutrina, de modo a entendermos cada vez mais esse amor e bondade do Senhor que nos chama ao seu serviço para o glorificarmos em todas as coisas que nós fazemos. Precisamos sair daquela posição que Paulo descreve, por exemplo, como meninice, como coisa própria de menino, de criança, e avançarmos para uma maturidade de fé. Aliás, esse é o propósito de todos os ministérios que estão envolvidos com o ensino da palavra. Criar pessoas, homens e mulheres, à imagem e semelhança de Cristo, firmes e não levados de um lado para o outro por qualquer tipo de vento doutrinário ou qualquer tipo de engano que possa proceder do maligno. Uma terceira coisa, e aqui Paulo usa uma expressão que está na voz passiva, sendo fortalecidos na glória e na graça do Senhor. Isso é interessante, porque esse fortalecimento não vem de nós, é algo que vem de fora. E aí a gente deve se lembrar, ou nos lembrar, daquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. À medida que nós buscamos viver o Evangelho, aplicar o Evangelho na nossa vida, nos aproximarmos de Deus, conhecermos Deus, conhecermos a sua vontade revelada, nós somos continuamente cheios do Espírito Santo, cheios do poder que nos capacita a viver essas duas dimensões que nós citamos anteriormente. Há aqui um convite para que nós abramos o nosso coração para nos permitir ser transformados também pelo Senhor. Não que possamos restringir a ação do Espírito Santo, mas é aquela nossa responsabilidade. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios: deixai-vos ser cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Também é uma expressão de passividade nossa, mas de plena atividade de Deus. Infelizmente, nós temos um problema na tradução para o português. Mas a nossa atividade
é nos sujeitar à vontade do Senhor, à vontade de Deus e ao poder do Espírito Santo que nos capacita a viver. E acima de tudo, nós temos um quarto item que nos levará a isto, a vivermos de modo digno da nossa vocação. Ter um coração grato a Deus. Ter uma alma agradecida ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pela sua salvação, pela santificação que nós experimentamos aqui, pela eternidade que nós experimentaremos no futuro, pelas lutas, pelas provações, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas aparentes derrotas, pelos aparentes fracassos, mas pela certeza que Ele está ao nosso lado, nos sustentando, nos fazendo crescer, nos aprimorando, para que cada vez mais confiemos nele e dediquemos a nossa vida ao Senhor. Viver de modo digno da nossa vocação, da nossa salvação e do Senhor, requer que coloquemos em prática a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança que Deus nos dá para nos vincular a Ele, na força e no poder do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo Jesus. E que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, continue nos abençoando. Vamos orar? Deus, nós te rendemos graças e te pedimos, Senhor, nesta hora, que o Senhor nos capacite a vivermos de modo digno da vocação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Para que em todas as coisas, Pai, sejamos achados, preparados em tudo para enfrentarmos, Deus, as lutas que temos e testemunharmos, Pai, do Senhor, onde quer que o Senhor nos colocar. Fortaleça-nos, Deus. Fortaleça-nos nesse tempo de angústia que temos vivido, nesse tempo de expectativa que temos experimentado, para que a Tua glória, Deus, possa brilhar em nós. E as pessoas, Deus, possam perceber um caráter diferente. Sustenta o Teu povo nesse tempo, sustenta cada um de nós, Deus, em nossas próprias lutas, para que o Seu nome seja sempre glorificado. Assim nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós.